Bom dia, galera, paz do Senhor Jesus. Lá em Mateus 26, 75, o título é assim: Pedro nega Jesus. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Então a paz do Senhor, né, por essa palavra, você conhece essa passagem, por isso eu não vou ler tudo. Pedro, né, realmente nega Jesus 3 vezes e depois o galo canta. Então assim, eu queria que você colocasse no título o seu nome, né? Por exemplo aqui, Paulo nega Jesus, Maria nega Jesus, Cristina nega Jesus, João, Marcelo, enfim, o seu nome você coloca no título, fulano de tal nega Jesus. Por que eu quero trazer para você essa palavra? Para que você e eu possamos ver a nossa falibilidade, a nossa humanidade. Quando tem essa passagem na Bíblia, ela é para trazer a nós, não para você falar assim: ah, nossa, Pedro, nossa, negou, né? Não falou que era homem de Deus, não falou que nunca ia negar, nunca ia trair, e traiu, e negou, traiu não, negou. Então assim, isso serve para mim e para você. Eu me considero um cristão, né? Um crente, não sou evangélico, gospel, não. Eu me considero um cristão, aquele que crê em Cristo, aquele que procura obedecer o Evangelho de Cristo, o novo mandamento, aquele que procura viver pela graça, né? Porque hoje nós não vivemos mais pela lei. De Mateus em diante nós vivemos pela graça, que é quando Jesus Cristo morre, entrega a sua vida para a nossa salvação. É claro que nós meditamos no Velho Testamento, mas nós não cumprimos as leis, né, do Velho Testamento. Nós cumprimos as leis do novo mandamento, que Jesus Cristo nos deixou, né, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os mandamentos, né? Não tira a verdade do Velho Testamento, mas nós não vivemos mais pela lei, né? Nós vivemos pelo aquilo que Jesus disse: ide pregar o Evangelho a toda criatura, e aquele que crê em Cristo, que crê na palavra, que no Evangelho, seja salvo, seja batizado para perdão dos pecados, aquele que crê. Se você não crê, você não precisa nem se batizar, não é? Porque Jesus, ele dá uma ordem, ele deu uma ordem e ele deu exemplo. Jesus é Deus, Jesus não tinha pecado, para que ele precisava se batizar? Mas ele se batizou para que se cumprisse a lei. A lei até ele, até os profetas. Então eu queria que você entendesse, se você é um cristão, se você é um cara que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você tem que se batizar. Você tem que entregar a sua vida para Jesus Cristo e descer as águas. Morreu com Cristo no batismo, não é imersão, né? Não é imersão, não é aspersão. Então você desce as águas com Cristo, você morre com Cristo, a velha criatura, e nasce uma nova criatura com Cristo. Ainda que nós vamos, como Pedro, por isso que eu falei para você colocar o título, o seu nome, porque nós vamos pecar, nós vamos errar, nós erramos todos os dias, nós pecamos todos os dias, mas não cometemos mais aquelas iniquidades, aqueles pecados que nós cometíamos premeditadamente, propositalmente, né? Ah, você não vai trair mais a sua esposa se você traía antes, você não vai trair mais o seu marido se você traía antes, você não vai mentir, né? Às vezes escapa alguma coisa, você não vai se irar, você não vai ter ódio, você não vai ser um alcoólatra como eu era, um cachaceiro. Então, mas você continua errando, né? Você quer ver um teste difícil?
para nós, principalmente para os homens, é no trânsito. O cara te dá uma fechada, você manda ele para Portugal de navio, né? Sai da sua boca as coisas. Então eu queria que você entendesse que você é uma pessoa falha, que você é uma pessoa pecadora, mas não deixe isso tomar conta de você, não deixe isso te dominar, não deixe que isso se afaste de Jesus Cristo. Vá, se arrependa, chore, como Pedro aqui, né, chorou amargamente. Se tiver que chorar, chore, mas volte-se para Deus, volte-se para Jesus, porque Ele vai te perdoar. Ele vai te perdoar, Ele vai te guardar, Ele vai te livrar. Aquilo que você não suporta, Deus não vai permitir que você passe. Então eu queria que você meditasse nisso, porque nós somos falhos, nós somos falíveis. Esses dias mesmo eu estava muito mal, triste. Aí eu falei, vou orar, vou buscar Deus, porque Ele vai trazer alegria, Ele vai trazer força, Ele vai trazer coragem, Ele vai me fortalecer a minha fé. Então assim que nós temos que fazer. Quando você se sente ferido, quando você sente que você pecou contra Deus, quando você sente que você está frio na presença do Senhor, que você não consegue nem orar, aí que você vai buscar mais, aí que você vai meditar mais. Então toda vez que você lê a Bíblia, coloque você ali naquela situação. Imagine a dor de Pedro. Um cara que viveu 3 anos com Jesus Cristo, vendo os milagres, vendo cura, sabendo que Ele era Deus. Ele mesmo já tinha confessado que Deus, Tu és o Senhor, o Filho do Deus vivo. E depois ele peca, ele nega Jesus. Imagina o sofrimento, a dor dele e o sofrimento. Então eu queria que você meditasse nisso. Muitas vezes você vai errar, muitas vezes você vai pecar, muitas vezes você vai negar, né? Mas volte-se para Jesus, volte-se para Cristo. Amém? Fica com essa palavra, medita nela, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus.